nos fortalecer. Amados irmãos, eu queria deixar uma palavra que está em Salmo 20, versículos 7 e 8. Salmo, capítulo 20, versículos 7 e 8. Salmo, capítulo 20, versos 7 e 8. Fiquemos de pé, por favor. Salmo capítulo 20, verso 7 e verso 8. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Amados irmãos, esse texto tem sido o texto que tem nos acompanhado sempre. E muitas vezes, nesse mundo em que nós precisamos acreditar naquilo que nós falamos que cremos, somos desafiados a confiar mais e mais em Deus. Deus continua sendo a força que nos move. O salmista no Salmo 124 diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. A vitória vem, a alegria vem, o bem-estar, o sucesso, a prosperidade vem porque Deus está ao nosso lado. Não é porque nós somos espertos, inteligentes, sábios. Não, nada disso adianta. O que faz a diferença é a presença do Senhor nas nossas vidas. É o Deus que vai agindo e vai nos dando a vitória. É o Deus que vai agindo e vai abrindo o mar, e nós vamos passar pela terra seca. E olhando então para esse texto, onde muitos hoje confiam em dinheiro, em cavalos, na velocidade do animal, ou na beleza da casa que tem, ou na riqueza que tem, ou na sabedoria que adquiriu neste mundo, nós podemos perceber que nada disso nos ajudará a sentir a alegria do que a presença do Senhor. Deus tem sustentado o seu povo aqui e acolá. Em qualquer lugar do mundo, é Deus que tem nos sustentado. Eu olho para a minha vida, olho para o meu país, para aquilo que Deus nos tem dado o privilégio de participarmos. Eu digo: Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem sido glorificado, o Senhor nos tem sustentado. Somos tentados às vezes a confiar nos nossos braços, mas os braços estão limitados, a nossa força acaba. E nós então devemos ter a consciência sempre de que é Deus que nos sustenta. O cavalo é veloz, tem a força, mas a força do cavalo acaba. A velocidade do cavalo também acaba. O carro nos ajuda a chegar mais fácil. Tem todo o aparato mecânico que nos faz mover, mas também o carro acaba. Mas a força que vem do Senhor permanece em nós. Deus sempre irá nos guiar. E nós precisamos nos descansar nisso. Não olharmos para nós mesmos, mas olhar para aquele que nos sustenta. Olhar sempre para Deus. É tempo então, irmãos, de confiarmos somente em Deus. Deixemos de lado as coisas que às vezes nos tentam, a força braçal, a todo o aparato hoje do mundo tecnológico, e olharmos somente para Deus. Busquemos a face do Senhor. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. É esse nome que nos faz avançar. É esse nome que nos acorda cada manhã e nos dá vida para viver naquele dia. É esse nome que nos sustenta com o alimento cotidiano e que nos faz sermos úteis para a obra que é dele. E eu louvo a Deus porque Deus tem mudado a minha vida e a vida da minha casa. Enquanto eu estava lendo aqui esse boletim e eu vi o tema sobre a família, eu lembrei da minha família. Quando eu cheguei em Cabo Verde, em 2005, em dezembro, no final, já era dia 20 de dezembro, e eu então olhei para a minha igreja, olhei para o meu país e perguntei: Senhor, para onde vou começar o meu ministério? Aí Deus falou: olha, o seu ministério começa na sua casa.
Mas como? Lá eu sou odiado, eu fui expulso de casa, minha mãe nem fala comigo. Mas lá começa o ministério. E então assim começamos. Havia algumas coisas que eu não sabia da minha casa, da minha mãe. A minha mãe, ela passou 22 anos amaldiçoada. O pai dela é um fazendeiro muito rico, criava boi, criava muitos gados, mas é um homem que tinha um coração muito duro. E o pai dela, meu avô, tinha um sonho de casá-la com um homem que não era o meu pai. Mas a minha mãe gostava do meu pai e casou com o meu pai. E o meu avô então lançou uma maldição sobre ela, que ela sempre iria andar para trás e ela iria morrer do mesmo jeito que ele morreu. O pai dela foi encontrado morto na casa dele, numa mercearia que ele tinha, com o corpo banhado de cachaça e com uma garrafa de 5 litros de cachaça ao lado. Assim ele morreu, bêbado. E a mesma morte desejou para minha mãe. Ele então lançou essa maldição. E durante 22 anos a minha mãe viveu assim: guerras, conflitos, sangue em casa, brigas. Mas para nós era normal. Meu pai saiu de casa, teve outra esposa, outros filhos. Depois voltou. E quando eu voltei, a minha mãe estava bebendo muito. Ela conseguia beber 20 garrafas de cerveja e ficar de pé. E quando ela bebia, ela ficava possessa. Ela revirava a casa toda, brigava com todo mundo, quebrava a cama, a mesa. Era uma força que nem eu, meu irmão e o meu pai conseguia detê-la. Era muita força que ela tinha. E assim, então, ela passou a viver esse tempo, bebendo muito. Muitas vezes tínhamos que pegá-la no bar, na rua, caída no chão, trazer para casa, dar banho, arrumá-la, vesti-la. Era todo aquele sofrimento. E 2 vezes ela tentou suicídio, mas Deus teve misericórdia dele. E assim foi uma luta. Então, quando percebi aquela situação, eu disse: Senhor, é aqui, ali o seu ministério começa. Mas, irmãos, então eu percebi que aquilo que eu aprendi no seminário, eu guardei. Se mais tarde eu vou usar isso. Então nós começamos 2 ministérios: o ministério das lágrimas e da oração. Mas, irmãos, eu perdi a conta das vezes que eu saí de madrugada dentro, nas ruas, caminhando à toa, sem saber para onde eu ia, sem direção alguma, orando e chorando nas estradas, caminhando. Muitas vezes na praia de mar, deitado na areia molhada, orando e chorando, dormindo, às vezes de madrugada dentro ali, caminhando sem direção. Às vezes falava minha esposa: olha, fica aqui que eu vou saindo. Eu saía de madrugada e caminhava na estrada, na escura. Aí ia eu, caminhando sem saber para onde ia, orando e chorando diante do Senhor, para que Deus me desse a história da minha mãe. E foram 2 anos difíceis, de muitas lágrimas, de muito sofrimento. Certa vez estava em casa, falei à minha esposa: vamos na casa da minha mãe. E fomos. Eu falei: olha, você, enquanto eu vou orar, você pega a Bíblia, segura a Bíblia. E ela segurava a Bíblia e não conseguia, e a Bíblia sozinha fechava, e ela abria e fechava, enquanto eu orava com a minha mãe. E o meu pai, durante esse tempo todo, ele levou a minha mãe nas casas de feitiçaria, de macumbaria, trouxe águas benzidas, pedra, barro, imagem, trouxe a babosa, colocou em todas as portas e janelas, e nada. Uma vez ele foi fazer um empréstimo na Caixa Econômica de $2.500, trouxe para ajeitar a casa. Aí veio um vizinho e falou: senhor José, eu conheço alguém, se o senhor pagar essa quantia, ele vai curar a sua esposa. E ele, naquela ambição de ver a minha mãe boa, levou aquele dinheiro, e nada. Trouxe mais uma vez águas benzidas, plantas, e nada deu resultado, nada. Aí um dia então, no desespero, o meu pai, já bem desesperado, queria mais uma vez levá-la para casa de uma senhora que tinha dom, como muitos falavam, de curar. Eu falei: meu pai, tudo o que o Senhor tinha para fazer, o Senhor já fez. Agora entre eu e ela é Deus. Se ela tiver que morrer, vai morrer aqui. Agora o Senhor não leva mais casa nenhuma, vai beber água nenhuma, vai trazer planta nenhuma. Eu tirei todas as plantas que havia em casa, todas as imagens, garrafa de cerveja, tudo que era da feitiçaria, limpei a casa toda. Meu pai brigou comigo, me ameaçou, mas eu fiz isso. Eu limpei a casa toda. Eu falei: meu pai, agora entre eu e ela é Deus. Deixa a hora entre eu e ela e Deus. E assim começamos, irmãos.
orando e chorando. Muitas vezes eu olhava para minha mãe e perguntava o porquê daquilo. E eu chorando e orando com ela. Aí uma vez estava em casa dormindo. De repente eu senti no coração que eu tinha que ir visitá-la. E a minha esposa então olhou para mim e disse: olha, você acabou de vir de lá. Não, amor, eu estou sentindo que eu preciso ir lá. E quando eu fui, ela não estava em casa. Não estava em casa. Aí chamei meu irmão, as minhas irmãs: cadê a nossa mãe? Ninguém sabia. E saímos de madrugada dentro, cada um para um lado, à procura dela. E encontramos ela a alguns metros do precipício. Trouxemos ela para casa, cuidemos dela mais uma vez e colocamos ela para dormir. E de uma tarde, então, ela me chamou e disse: meu filho, eu quero conversar contigo. Pela primeira vez, depois que eu me converti, ela me chamou de filho. E assim nós conversamos e ela desabafou a vida dela. A história do pai, todas as lutas que ela tinha vivido. E ali conversamos e oramos. E à noite, levei os jovens para orar com ela na casa dela. E naquela noite ela abriu o coração e se entregou ao Senhor Jesus. Aí passou uma semana, nada de bebida. Passou 2 semanas, nada de bebida. Passou 1 mês, nada. Até hoje. Ela está lá. E quando eu estava vindo para o Brasil, ela falou: meu filho, vá, porque a sua mãe está aqui orando por você. Amados irmãos, quando meu pai percebeu 1 mês, 2 meses que a minha mãe não bebia mais, ele disse: olha, meu filho, você venceu. O seu Deus é mais forte do que o meu Deus. Eu quero esse seu Deus. O meu pai se converteu. O meu irmão, 4 irmãs, 10 sobrinhos. Uma cunhada minha, 2 cunhados e uma tia minha se converteram. E hoje eu olho para trás, para minha casa, eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não tem ninguém que não é convertido. Até o cachorro vai na igreja, mas fica na porta, não entra. Todos servem ao Senhor, irmãos. Mas eu olho para esse texto, eu digo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Quem nos dá a vitória não é nossa força, não é nossa inteligência emocional, física ou intelectual, nada disso. Quem garante a nossa vitória é o Senhor. Quem nos dá força para vencer é o Senhor. Quem nos faz prosperar é o Senhor. Podemos ser sábios, inteligentes, cheios da grana, ter uma boa família, mas se Deus não estiver no centro, nada disso aproveita. É o Senhor que nos garante a vitória. É Ele que vela por nós. É Ele que está sempre presente ao nosso lado. É esta presença maravilhosa do nosso Deus que nos faz ser mais do que vencedor. E hoje eu olho para trás, lembro das noites de escuridão, das lágrimas roladas muitas vezes, das praias, dos caminhos por onde eu passei chorando. E hoje eu passo sorrindo. Eu olho para trás e digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor mudou a minha história e a minha vida. E assim lá eu tenho servido ao Senhor. Eu espero que Deus me dê saúde e me dê força para servir. Ali em Cabo Verde. Ali eu quero servir, até que o dia Deus me leve para a sua glória. Aquele país, eu creio que um dia Deus salvará todo aquele povo, toda a nossa nação. E hoje nós oramos assim: Deus, salva Cabo Verde, salva o nosso país. E nós cremos que é esta presença que mudou a minha vida, a minha família, também poderá mudar a vida do nosso povo, do nosso país. Orem também por nós, para que Deus nos abençoe constantemente. Ore pelo nosso país, para que Deus mude toda a história do nosso povo, para que a salvação alcance todas as ilhas do nosso país. Mas também ore pelas nossas crianças, que precisam das suas orações. Crianças de rua, na rua, que precisam. Também ore pelas famílias do nosso país, para que Deus abençoe. A alegria que eu tive nesses 3 anos de ministério foi poder batizar a minha família e também casar meu irmão e minhas 2 irmãs. Deus me tem dado muita alegria nesses 3 anos. E eu digo sempre: não a nós, Senhor, não a nós. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe esta igreja. Amém.